Pai e filho, duas almas livres e aventureiras. O filho já é adepto a esportes radicais. O pai fumante, como um bom gaúcho, adora carne e por conta disso teve que mudar alguns hábitos, porque todos esses costumes acabaram trazendo alguns problemas de saúde. Aí veio o convite do Pietro para que o pai fizesse uma viagem e ele esqueceu de dizer que a viagem era pedalando até Ushuaia, conhecido como o fim do mundo na Argentina. Nosso tema de hoje, com os nossos convidados, é Aventura sobre Duas Rodas. Esse é o programa A Entizicada, feito para você. E para falar conosco hoje sobre o nosso tema, eu quero chamar diretamente de navegantes o Marlon e seu filho Pietro. Sejam muito bem-vindos no nosso programa A Entizicada. Grato. Obrigado. Vamos lá. Marlon, porque as perguntas hoje estão boas. Essa é para mim? É direto para mim ou é para os dois? Para você, Marlon. É para mim. Eu quero começar a entender essa mudança radical, né? Porque, de certa forma, foi uma mudança radical para quem tinha uma vida sedentária para o cicloturismo. Como é que isso aconteceu? Primeiro, a necessidade de sair daquela vida sedentária. Eu me vi um dia os filhos numa refeição falando dos seus esportes e o pai fuma, era o meu esporte, fumante, sedentário, bem acima do peso, procura por um médico, faz exames, colesterol, aquelas coisas, né? 50 anos eu estava fazendo e faz o quê? Segue na mesma balada, segue do mesmo jeito ou muda de vida? Muda de vida, vamos mudar de vida. Foi um insight, uma chave de dentro. Foi mudar de vida, mesmo. Mudar de vida. Não vou andar mais de carro, vou andar de bicicleta. E aí essa foi a mudança primeira. Assim, mudamos de cidade, viemos morar aqui, o lugar aqui, Itajaí, foi a primeira cidade que a gente veio morar em Santa Catarina. Dava muita condição de andar de bicicleta, não vou andar mais de carro, quero andar de bicicleta. E aí isso foi a primeira grande mudança. Aí veio logo em seguida o convite dele, sabe, o pai está andando de bicicleta, aí ele vai contar como é que ele idealizou isso, né? Mas surgiu o convite de fazer uma viagem, e isso realmente daí, o que já vinha sido começado, uma transformação pequena, virou numa grande transformação. Daí virou uma cultural também, uma série de outras transformações que vieram a partir da viagem de bicicleta, né? E os desafios, né? Porque não deve ter sido fácil. Desafios, sim. Bem, mas já parabenizo. Quero ter metade dessa coragem. Gente, é de ficar entizicada aqui, vocês não fazem ideia do tipo de pergunta que eu sou obrigada a ler aqui. Mas a gente vai pular essa, porque de certa forma, vamos deixar ela para o final. Pietro, você é surfista, né? Gosta de esportes radicais, skatista, surfista eu sou Raul ainda. Piloto de autorama. E aí, o menino gosta muito de esportes radicais, já vi, e gosta de uma vida que, por sinal, faz muito bem. Como é que surgiu essa ideia de colocar o teu pai nessa aventura? Na verdade, foi a mudança dele, né? Ele começou a mudar, largou o carro, parou de fumar. Eu fumava na época, eu andava de carro. Eu vi a mudança dele, eu me inspirei nele. Eu disse, então vamos fazer uma viagem juntos. Eu já vinha com essa de querer viajar, de largar o emprego e conhecer coisas novas, né? Aí, nada melhor que meu pai, né? Para fazer essa aventura inteira. Logo ali? Logo ali. Aí convidei Como é que ele foi, para ir até o Marlon, fim do convite? mundo. Mas ele te avisou que a viagem, para onde seria? Mais ou menos. Primeiro eu falei que a gente ia até o fim do mundo. E depois ele, como? Eu disse, de bicicleta, né? Bacana, e detalhe. Essa bicicleta
era uma bicicleta dessas tops, agora que a gente vê que hoje tem bicicleta que vale mais que um carro e muito mais cara. Nós pagamos R$600 nas duas As bicicletas. duas bicicletas de um amigo, tava jogada fora lá, o amigo não andava mais na garagem lá, e ele, daí com os pneus murchos, sabe aquela bicicletinha velha que tá lá, que ninguém mais usa? Há muitos anos estava lá. Aí ele vinha, um amigo do Rio Grande do Sul, ele vinha pra cá e disse, cara, nós vamos viajar de bicicleta, não ter umas bicicletas aí. Ele tinha uma loja antigamente, tinha fechado de bicicleta. Aí ele carregou na caminhonete e trouxe, tá, R$600 as duas. Eu revisei a minha até, dei uma revisada, uma melhorada, do Pedro foi como tava, e aí a gente foi revisando na estrada, foi quebrando, enfim, mas deu tudo certo. Mas isso foi bom que em todo local tinha manutenção, né? Quanto mais simples, melhor a manutenção, né? Mais fácil de conseguir uma manutenção, né? Tem esse detalhe, mas se vocês conseguirem ir até o final do mundo com essa bicicleta, imagine se aparecer um empresário aí querendo doar e investir, né? Nessa história toda que rendeu até um livro, que depois a gente vai falar sobre isso. Sim. Talvez ficaria mais fácil. Mas me digam, vocês foram financiados por alguém para fazer essa aventura toda, essa viagem? Isso foi uma nós mesmos, né? Na realidade a gente fez uma rifa para financiar a viagem. Um dia ele chegou lá onde eu trabalhava e disse, vou fazer uma rifa do teu carro. Disse, uma rifa, cara? Ninguém compra rifa. Como é que eu vou comprar uma rifa? E deu certo. Deu certo. Quando é que conseguiram arrecadar? Fizeram a rifa, deu tudo certo? Deu tudo certo. De R$20, durante a temporada eu vendi os 1000 números. Nossa, então deu para financiar a viagem. Legal. A gente até imaginava que ia mais longe, né? O dinheiro foi se terminando, foi ajustando durante a viagem, mas foi também muita lição. Sai feliz outra aula, né, de economia, de como ajustar, porque a gente estava lá no meio da Patagônia, o dinheiro estava terminando e tinha que resolver, e a gente resolveu, né? Tanto que a gente está aqui contando. Pois é, que deu porque tudo não certo. deve ser fácil, sai bem feliz e depois descobre começa a ficar tudo mais caro, que muda o câmbio, começa a ficar mais caro as coisas, e né? Sem dinheiro, sem patrocínio, mais um desafio, né? Mais pela um frente. desafio. Quantos quilômetros daqui até Ushuaia? 5.000. 5.000 quilômetros. Gente, é chão, hein? Eu não pedalo 2, 3 quilômetros, já estou morrendo. Vai ter que mudar isso. Mas eu também, eu imagino que assim, a primeira andada que depois de, sei lá, dos 15 anos aos 50, 35 anos sem andar de bicicleta, fumando, aí eu voltei a andar de bicicleta também, era 2 quadras, 3 quadras. O dia que eu fui buscar a bicicleta, foi um amigo que me insistiu, esse que vendeu a bicicleta, ele me insistiu, para de fumar também, quando morava lá em Rio Grande, e anda de bicicleta. E ele me disse que tinha viajado de bicicleta. Eu disse, cara, o cara tá me contando, né? O cara vai viajar de bicicleta, da onde vai viajar de bicicleta, né? E ele me contou, não, já foi a Porto Alegre, foi a Camaquã, vou ao Uruguai, vou de bicicleta. E me convidou, disse pra mim, e eu disse, não queria andar de bicicleta. E um dia ele me ligou e disse, não, vem aqui em casa que eu comprei uma bicicleta pra ti. Aí eu comprei 2 isqueiros e 2 maços de cigarro para uma viagem longa de 5 km, né? Vai que perde um isqueiro, vai que dá algum problema, né? E aí eu fiz essa viagem, foi a primeira viagem então de 5 km, foi... Nunca mais acabava. Não terminava aquela viagem, mas depois eu comecei a andar mais e virou hábito andar de bicicleta, ficou tranquilo. Eu Verona, sempre tive, já saí com a minha mais velha na cadeirinha e depois no bagageiro, e aí depois uma no bagageiro e a outra na cadeirinha, vamos embora. Mas também não tive essa coragem toda. Mas é bom. Como é que vocês faziam para tomar banho, as necessidades durante a viagem? Porque vocês devem ter passado trabalho, né? Com frio, principalmente com o frio que vocês enfrentaram. Levaram uma pinça? Mas... Vamos falar posto de gasolina para tomar banho, hostel. Algumas casas, as pessoas também nos abriam as portas também das casas, né? Quando não tinha lugar, quando a gente ficou 4 dias no deserto, o lencinho umedecido, né? E gostavam? Vinha curiosidade, o pessoal perguntar para vocês como é que estava sendo essa aventura, de onde vocês estavam? Sim. Bastante, até por ser uma rota alternativa que a gente não foi pela que todo mundo vai, né? Normalmente o pessoal vai pela Ruta 40, a gente foi pela 3, que é uma ruta mais inóspita, assim, com poucos viajantes, né? Ainda mais de bicicleta. Ela é mais perigosa, assim. A atração dela é ser um horizonte, como essa parte deserta, de 400 km, ver sempre a mesma linha para frente, como se estivesse no mar. Por 4 dias a gente viu o horizonte na volta. Então esse é bem diferente da outra rota, que ela sobe, desce a cordilheira, vai pela cordilheira, tem outras paisagens, né? Essa
é marcada realmente por ser muito inóspita. Umas retas Não assim. tem ponto de apoio, nada, é bem... Coragem mesmo. Coragem, determinação. Essa parte de deserto foram 4 dias e a gente sabia de um ponto de apoio no meio. Não tem nenhuma casa, não tem nenhuma estância, não tem nada. Era uma estação de serviço só. E depois a gente soube que tinha mais uma que a gente não achou no primeiro dia, perdeu, mas deu certo, conseguimos passar o deserto com pouquíssima água. E para a atividade, né, era a umidade relativa do ar muito seca. Enfim, uma série de coisas que a gente nem sabia, né, que ia enfrentar lá. Mas essas partes do desafio hoje são as melhores partes, mais saborosas de ter vencido e ter passado por elas, chegar no destino, passar esses 400 quilômetros. Tinha uma cidade para chegar, quando vimos, era uma descida para chegar lá, tinha alimento, tinha banho, tinha tudo, então recompensava. Né? Gosto de quero mais, aí. Quero mais, eu vou ver se programo com o pessoal aqui do Portal Fala Litoral uma viagem dessa de bicicleta, que eles estão tão animados, Lacerda, Maganinho, Vlad, eu acho que eles vão a mais. Eu não, porque Vocês falam espanhol? Como é que vocês se comunicavam? Isso aqui é pergunta que se faça. Falava igual índio. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ler esse tipo de... Como é que se comunica como índio? Vou perguntar uma coisa dessa para os nossos convidados, gente. Desculpa. Mas é assim mesmo. Assim mesmo. Não tem lógica isso. É que eu tenho que aturar cada vez, vocês não fazem ideia. Mas enfim, né, faz parte, a gente tem que aturar umas coisas, vocês também aturar. Mas, voltando, como é que vocês se viravam para conversar com o pessoal? Foi fácil? Fácil. O espanhol... Para xingar alguém era fácil também? Não tinha. Sabe quando andando de bicicleta, a gente tá tão equilibrado que não fica bonzinho, não xinga ninguém. E o Pietro, nem o Pietro. Depois de uns 7 dias que a gente foi fazer uma entrevista, né, em espanhol, a gente fez a entrevista, a gente perguntou para as pessoas, entenderam? Eles não entendemos. Aí depois eu fui ler a entrevista, estava todo ao contrário. O que a gente falava era outra coisa. Eles não entenderam nada. Era numa rádio, né? Numa entrevista numa rádio, numa cidade da Argentina. Então, como a entrevista foi ao vivo. Então, depois a gente perguntou, ficou na cidade até a noite, né? Que ele perguntou se tinha entendido. Eles não entendemos, a gente foi ler a entrevista. Mas entenderam o contrário, mas... Já fico pensando, eu passando vergonha, que eu já passo aqui de falar porta é torta, já sou zoada e eu estava proibida de falar, então eu estou aprendendo a falar porta e torta. Sim. Porque não é fácil. Imagina chegar num lugar desse. Sim. Mas aí o bom é que fica sem compromisso com a língua, com o idioma local e nem com o teu. Porque nós falávamos uma mistura dos dois, não tínhamos compromisso de falar. O portanhol, ele não tem erro, porque tu tá sempre, né? Tu não está errando nem em português nem em espanhol. E eles também não sabiam falar. Também, a gente estava se esforçando para falar. Todo mundo no débito, então. E deu tudo certo, O importante é o carisma, né? Porque vocês devem ter feito bastante amizade. Aliás, né? A gente sempre, por onde passa, pessoas assim. E o nosso povo aqui é muito acolhedor, né? Gosta de fazer amizade, faz amizade fácil. Mas vocês dois, porque imagina, passar tanto tempo juntos, foram uma viagem de quanto? 60 dias. 60 dias. A gente já tem divergência dentro de casa, que não se vê o tempo inteiro. Aconteceu uns perrengues assim durante a viagem entre vocês dois, apesar desse amor todo de pai e filho? Você já quis pegar o Pietro pelo pescoço, ter aprontado Os dois, um queria pegar o outro pelo pescoço de vez em quando, né? Como é que vocês lidavam com isso? Com Primeiro pela fome, né? Às vezes a gente passava fome, ficava com fome mesmo e não tinha onde comprar nada, então isso já estressava, né? E aí qualquer coisinha era um gatilho qualquer coisinha era um gatilho para se estressar, né? O organismo estava no limite, todos os dias. Né? Dormir junto na mesma barraca. A gente deixou uma barraca e levou só uma por causa do peso. E aí foi complicado. Foi difícil. Mas foi ótimo. A viagem em si foi ótima, com algumas divergências, né? Sim. No final deu tudo certo, né? Tudo certo. Assim, já fica difícil sendo pai e filho. Imagina se eu vou viajar com uma pessoa estranha e daí na metade do caminho. Time Gaúcho, meu Deus do céu. Time gaúcho, colorado, mais cavalo. Meu Deus do céu.
Intervalo? Eu sou obrigada, né? Essa é Eu boa. sou obrigada a passar por isso, O gente. intervalo. Quando não é um garrancho, ele sai com uma coisinha dessa. Eu não entendo nada de futebol, sou obrigada a saber qual que é o time. Vamos embora pro intervalo. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Voltamos então com os nossos convidados. Teve alguma passagem engraçada ou mais difícil assim durante a viagem que vocês gostam de recordar sempre? Muitas, né? Muitas passagens. Eu acho que a melhor foi o cara do toque, né? Que ele tinha no cabelo. Do né? cabelo, Que me ali veio a foi primeira, né? Conta demais, essa pra né? gente, quem É conta? demais, vai lá. Era a cidade chama Azul, na Argentina. Quando a gente entrou na cidade, dava para ver que era uma cidade bem agrícola, assim, porque tinha aquelas lojas de máquinas agrícolas na entrada, coisa. E nós procurávamos, na realidade, um trem ali, porque a gente queria fazer uma parte do trajeto de trem. Um trem patagônico, que é um trem que já está se extinguindo na Argentina, enfim. E a gente queria andar de trem lá, queria fazer um trecho de trem. E aí, quando entramos na cidade, passou, onde é que é a estação de trem, nos mostraram, quando chegou na estação, a pessoa que nos atendeu, a gente foi pedir informação, ele tinha o que se chama, acho que é cacuete, né? Porque ele tinha um cabelo que fazia assim, uma volta, tipo um emo, assim. Mas ele dava duas palavras, parava, olhava assim, fazia assim e assoprava o cabelo. E fazia assim, e aí voltava, mas ele parava de falar e fazia aquele... Era muito E aí eu disse, não, ele fez uma vez, né, e daí deu duas palavras, fez de novo. Digo, deve ter voado o cabelo dele, né? Não, o cara seguiu falando o tempo todo, o cara falava duas palavras, parava e virava. Eu não sei como é que ele conseguiu falar com o cara, ele tava na minha frente falando assim, eu atrás, eu não aguentei, né? Eu tive que virar a bicicleta e sair devagarinho. Já começou Era a rir, muito, já era. era ele muito fazendo. engraçado. Eu acho que ele viu a gente rindo e já ficou meio bravo, assim, meio... Ah, começou a ele- falar meio grosso, mas assim. ele não conseguiu parar, ele seguiu fazendo a mesma coisa. Aí ele aumentou, né? Ele chacoalhava a cabeça assim, E soprava e... assoprava e Ah, mexia e voltava de novo. Então, Assim, acho que a gente deu risada uns 2, 3 dias direto, assim. Né? Porque é muita gente É bom cheio de cabelo a pessoa, né? Cheio de cabelo. Porque imagina, a gente conhece muita gente diferente, com ideias diferentes, né? E sim. os costumes, né? E deve ser tudo muito difícil. E algo que deixou vocês mais estressados, assim? Ou alguém, né? Alguma coisa, Eu algum acho que lugar foi o deixou fone de vocês... ouvido, né? O fone de ouvido foi... Não, assim, foi comum, mas sair assim, pra mim, eu saí de Bahia Blanca, né? Foi uma parte que a gente estressou, porque a gente se perdeu numa saída de uma cidade, o mapa mandava... Quando a gente já tinham nos avisado, já lá em Buenos Aires, que as cidades grandes corria esse perigo, como aqui no Brasil. Tem a parte de periferia nas cidades grandes, né? Eles cuide em Buenos Aires, Puerto Madre, em Bahia Blanca, que são as cidades maiores da Argentina, dessa parte da Patagônia. E na saída a gente se perdeu, não conseguia achar a saída, olhava para o GPS, mandava por umas ruas, e a gente olhava, não, aqui não dá para ir. E isso foi bem estressante, porque a gente não precisava sair dali, e estava sempre dentro da cidade, não conseguia, e um dava uma opinião e perguntava para alguém, o cara dizia, não, é ali a Rota 13, a gente ia, não achava. Então isso me lembra, né? Foi bem estressante. E era do fone de ouvido também. É. Eu acho que ele nunca tinha usado um fone de ouvido direto, assim. E aí, a cada local que a gente entrava, ou ia conversar, ele berrava como se tivesse eu também com fone de ouvido escutando, né? Muito então erro. a gente entrava num local e ele berrava. Eu, pô, pai, fone de ouvido? Muito pô, erro. tira o fone de ouvido, tira o fone de ouvido. Aí chegou um dia que ele berrou, já tava com fome, eu disse, ô cara, tira o fone de ouvido. Ele pegou o fone, jogou no olho. Eu não vou mais, Imagina a nunca pessoa mais usar tirando fone de o ouvido na fone. minha vida. Muito eu já imaginei eu e a Júlia, eu e minha filha Eu bati fazendo no isso, que ela tem a mínima microfone. paciência comigo. Eu dou umas dessas também. Também Funciona. faço umas dessas. Imagina, menina. Mas você Não, resolve, mentira. você resolveu. Eu já falo alto em casa, né? Porque se não falar alto também não escuta. Sim. Mas assim, que lição vocês tiram de toda essa experiência que vocês tiraram de tudo isso desde o início?
A minha, pelo menos, é que tudo acontece por um motivo. Que foi tão perfeito o intervalo de tempo que a gente foi, o que a gente queria fazer, o que aconteceu, que para mim estava tudo escrito, assim, era para ser daquele jeito. Eu acabei sendo demitido antes do tempo que eu iria sair do meu trabalho para fazer a viagem. Acabei saindo antes e isso foi perfeito, porque a gente chegou lá, começou a nevar, era o que a gente queria fazer, o que a gente queria ver, né? Tanto outras coisas que foram acontecendo durante a viagem, né? Bem legal. Essa foi a minha lição, pelo menos pessoal, assim, né? Marlon. Possível, está na capa do livro, pedalar é possível, né? Tudo aquilo que nos depende, não dependia de avaliação de ninguém, essa viagem não dependia de cotação, de nada, dependia de nós. Embarcar de manhã na bicicleta e pedalar, ter força para isso, e a que nós dependia era possível. Isso desde o primeiro dia, o dia que ele me convidou, eu visualizava nós chegando lá. Isso eu via perfeito que nós chegaríamos lá. E engraçado porque a bicicleta, quando carregou no começo, a gente colocou aquela carga toda, ela não tinha, se soltasse as mãos, ela não dava para andar sem as mãos. Mas eu imaginei, até quando chegar lá eu já vou estar tão adaptado a ela que eu vou chegar lá de braço aberto. E no Chile, já numa estrada de chão antes, que era até uma parte bem perigosa, que era de se caísse um tombo lá, não passava nenhum carro lá. E a gente já fazia isso, já descemos junto, aquilo que eu imaginava já estava quando chegamos lá, descendo as lombas de braço aberto, como se estivesse voando. Possível. Então, a lição, aquilo que nos depende que é possível, dá para fazer. Determinação. Coragem, pé na estrada. Eu até não falo muito de coragem, porque a gente acho que coragem precisa ter medo primeiro, para tu enfrentar o medo e ser corajoso. Vocês não têm Como a gente não a gente não teve medo nunca, a gente foi destemido, então não foi um ato de coragem. Na realidade a gente achou uma coisa que era possível e que não era nada absurdo, assim, nos falavam, quando tentavam nos falar que era uma coisa muito, mas vocês são malucos ir para lá, vocês vão morrer de frio, a gente filtrava, a gente passou não entrava na nossa cabeça. Falavam, assim, tentando desanimar, né? Né? Sempre tem alguém tentando jogar areia. Acho que assim, por zelo até, né, talvez, né, uma viagem dessas de bicicleta, né. No tempo da rifa, algumas pessoas falaram, nossa, não vou nem comprar rifa que eu vou estar ajudando a matar vocês. Mas amar é acreditar, assim, né? Eu acho que o amor é diferente, eu acho que amar é acreditar. Sim. E que bom que vocês tiveram isso, né? Essa experiência, né, positiva de que é assim, né? Fecharam os ouvidos para tudo e para todos e foram embora. E isso rendeu. Hoje vocês têm um canal no YouTube e o livro Pedalar é Possível, né? Como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro? Que conta todas as aventuras. Esse, aliás, é o segundo, né? São dois? Segunda edição. Segunda edição, né? Foi impresso mais uma edição, mudado algumas coisas, umas correções. E já está no fim também, agora já logo aí vem E no canal também edição. as pessoas podem acompanhar... Podem acompanhar tudo. No canal a gente fala sobre cicloturismo e bicicleta, né? Tanto na nossa viagem quanto de coisas novas que estão vindo, né? A gente continua pedalando, a gente só anda de bicicleta hoje, né? Inclusive vieram para cá. Viemos, de navegantes aqui. Todos os compromissos, na realidade, todos, 100% da nossa vida é de bicicleta, 100%. Não gente, tem. Muito boa. Pode ser porque fomos até o fim do mundo de bicicleta, onde não dá para ir, né? Verdade. Dá para ir a qualquer lugar. Então, se quiserem achar o livro, é só acessar no YouTube, botar no Google Pedalar é Possível, ou entrar em contato com a gente que já acha o nosso livro lá. Mas pedalar é possível, pedalar é possível, na internet nos encontra. É fácil. As pessoas nos encontram do Brasil inteiro, de fora. E quem quiser um professor de skate também. Também. É isso, Arroba aulas de skate Itajaí, também vai ter um professor de skate lá disponível. E diz que é um bom professor, né? Até onde eu sei, é um bom professor. Gente, pedalar é possível. E a gente não termina por aqui, porque eu vou te fazer uma pergunta agora que vai te deixar bem encabulado. Depois você briga com quem fez, que você é candidata a genro de alguém. Inclusive, vai ser um pouco candidato a meu genro, né? Por tabela. E o casório. Porque, inclusive, foi aniversário da moça esse mês, né? Mês de abril. Vai sair, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho, eu soube que vai ter até hambúrguer de legume no casamento, é sério? Eu não tenho culpa, gente. Essa pergunta estava aqui, ó, como eu falo. Não sou eu, Pietro. Depois se quer brigar, vai brigar com outra pessoa, porque eu só recebo. Tem coisa aqui que eu também tenho que aguentar. E hoje é aniversário dela ainda, né? Te amo, meu amor. Nossa. Ela tá ali, tá ali.
Pietro, agora a gente já falou do livro, já falou, né, que pedalar é possível. Vamos falar um pouco do skate, que também você fala sobre isso no canal, né? Sobre os esportes radicais, que aliás eu tenho uma filha de 6 anos, que já manda bem, ama de paixão, mas o meu coração fica na mão, porque realmente não é fácil, né? O skate é um esporte bem perigoso, né? Bem complicado, assim. Eu comecei com 15 anos e não parei mais. Meio que viciei, assim, nele, né? Tive bastante fratura, bastante lesões, me operei. Até pensei em parar de andar, mas aí eu comecei a dar aula de skate. Comecei a ensinar as pessoas a não cair daquele jeito que eu caía, né? Já dar uma segurança para essas crianças e pessoas mais velhas também. E onde eu ganhei o amor de novo. Quantos alunos você né? tem hoje? Hoje 18 alunos particulares, 18 né? alunos particulares. E aí vocês têm um projeto social também? Não, você dá ainda aula? ainda não. Mas mais pensa por causa da pandemia também a gente ainda não está conseguindo fazer isso. Mas a gente está com a Associação de Itajaí junto ali e estamos pensando em alguma coisa mais para frente aí para. Então quem quiser levar uns tombos, começar a aprender e entrar nessa, é só procurar. A primeira aula é sobre tombo, a gente só cai. É, sério, deve ser divertido assistir, é bem legal, né? É bem legal. Porque levar o tombo não tem coragem, eu só subi no skate para tirar uma foto. 2 vezes ainda. Só para o marketing, uma vez um trabalho da Câmara e outro com a minha filha mesmo para tirar uma foto. Se alguém quiser, é só seguir @aula de skate em Itajaí. Segue lá que a gente troca uma ideia, que a gente marca uma aulinha. @aulas de skate em Itajaí. Marlon, próxima viagem, já tem um destino? Pois olha... Já foram pro final do mundo, pro já fim do fomos, mundo, então? Então a gente tem a ideia aí de sair do Oceano Atlântico e ir até o Oceano Pacífico. Cruzar a cordilheira num ponto, chama o Passo de Rama, que é o passo mais alto da cordilheira. Isso em relação à viagem do Ushuaia é bem mais técnica, precisa de bem mais equipamentos, o desafio é bem maior. Uma bike melhor? Talvez uma bike melhor ajude. Só que alguém queira, né, tocar no coração de um empresário aí e ajudar nessa aventura. Talvez até para testar o produto dele, né? Ver se o produto aguenta bem, né? Isso, gente. Aí, levar ao extremo. Se tiver algum empresário que quiser entrar em contato com eles e estar junto nessa aventura de alguma forma e também tá, né, de certa forma é um patrocínio. Acompanhe, né, Pedalar é Possível, a gente tem esse projeto, então, era para esse fim de ano de 2021, dezembro de 2021, a gente já tinha até data para isso. Mas como o mundo todo mudou, né, a gente está hoje com fronteiras fechadas, não sabe se vai ter fronteiras abertas, pode ser que se altere o tempo, a data dessa viagem, né. Mas em relação a ela, sim, eu vejo como um desafio maior, porque olhando para hoje que a gente já fez daqui ao Ushuaia, parece que foi simples, não foi aquela coisa assim de correr risco mesmo. Foi aquela tranquilo. História do gosto de quero mais, gente. Querer mais. Quando chegou no fim, nos últimos dias, não queria nem que terminasse a viagem, queria, né, pedalando mais devagarinho para aproveitar bem. E aí já ficou à vontade de fazer uma outra, né, de um outro desafio. Então esse seria a gente tem essa ideia de então sair do Sem Oceano garrafa Atlântico. PET ou com as garrafas PET? Porque a gente não contou essa história de que foi tudo improvisado, não Tudo, foi só a questão da tu sabe que né? continuamos viajando, viagens aqui próximas e algumas mais longas. Mas a estrutura é a mesma, a gente não mudou nada a estrutura. Como é que foi? Vocês começaram a cortar e juntar os reciclados? Improvisar tudo? A gente usava bastante balde de gordura vegetal, que eles têm nos restaurantes. E ele é um balde muito forte, inclusive ele voltou de avião com o nosso, foi as nossas malas no avião. Que a gente foi de bicicleta, vendeu e voltou de avião, né? E lá a gente ainda trouxe os baldes do Ushuaia para cá. Uso até hoje, né? Já tem 6 anos esses baldes, são materiais que são descartados, jogados no lixo, né? Plástico. E a gente usou eles como alforge, como a mala, né? O equipamento de carregar lá a nossa cozinha, roupa, enfim. E dura até hoje, a gente viaja ainda hoje de bicicleta, carrega no dia a dia, eu ando com esses baldes, são extremamente duráveis e gratuitos, né? A gente ganhou, não teve custo nenhum. E outros materiais, outros... Já vê que vai render mais livro. As próximas aventuras aí, mas é muito bacana, muito interessante. Eu queria ter essa coragem, essa disposição toda, mas pessoas como vocês incentivam as
pessoas a mudarem os hábitos, porque no teu caso também foi uma questão de saúde, né? Questão de saúde, uma decisão. Parar de fumar foi uma decisão que foi importante para a tua vida. Sem dúvida. E depois o desafio, né? O convite do filho, que também não quis dizer, mas eu acho que contribuiu muito, além dessa aventura toda, além desse sonho do Pietro, eu acho que para a tua vida foi muito importante. E essa mensagem a gente pode passar para as pessoas, né? Então, gente, pedalar é possível, mudança de hábito é possível. E quem está aí nos assistindo também, nos acompanhando, vamos mudar, vamos tentar, né, aproveitar, porque se fala tanto em ciclismo, em cicloturismo, mas também os investimentos são muito baixos, gente. Agora eu vou chamar a atenção porque me deixa entisicada esse tema, porque a gente fala tanto nessa questão, não só da questão ambiental, da acessibilidade, mas os nossos governantes, os senhores, deixam muito a desejar. Ouvi um elogio aqui do Marlon, falando que quando mudou para cá foi possível pedalar, mas ainda é difícil, complicado para os nossos ciclistas, para os pedestres. Então, os governantes, eu deixo esse recadinho, contribuam mais. Blá, blá, blá é muito fácil. Está na hora de mostrar por que vocês vieram, por que vocês são eleitos, por que o povo paga o salário de vocês, investir um pouco mais, não ficar só nessa conversa de sempre, porque a gente está cansado, não é isso? A bicicleta é uma modalidade inegável o quanto traz de benefício, tanto para quem usa, quanto para a cidade, enfim. E os engenheiros ainda pensam que somos anjos, nós ciclistas somos anjos. Que a ciclovia vai, daqui a pouco ela termina no nada e a gente abre as asas e sai voando. Porque são muitos acidentes, né, gente? Vamos falar sério, então ainda falta muito, já se tem bastante ciclovia, mas ainda falta muito a se fazer ainda para tornar mais seguro essa modalidade de transporte. Quem sabe uma ciclovia na BR, né? Ciclovia na BR, deslocar a Europa toda, já tem falta ciclovias que ligam países a outros, tu anda a Europa inteira e aqui a gente não consegue ir a Brusque por ciclovia. O Brasil que é do ladinho, muito né? atrasado. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Entisicada. Vou ficar acompanhando, né, no canal. Nós também agradecemos a oportunidade aqui de divulgar também a nossa plataforma, o livro. O trabalho de vocês, toda essa aventura. Quero acompanhar na próxima também. Eu espero que logo vocês possam voltar aqui, né? Quem sabe o Pietro e a futura noiva aí, juntos, aniversariante do mês, também para contar a aventura deles. E depois o Marlon, que eu já levei uma bronca. Gente, muito obrigada mais uma vez. Encerramos então o tema de hoje de A Entisicada. Um grande beijo.